Então, eu começo hoje uma série de mensagens com esse tema, acelerando para o seu destino. E eu tenho certeza que os próximos domingos nós estaremos sendo grandemente abençoados, edificados, desafiados, avivados pelas palavras que o Senhor trará a nós nesses domingos. Amém, queridos? Queria que você não faltasse, que você estivesse sempre presente, mas mais do que isso, que você pudesse trazer alguém que precisa avançar, que precisa acelerar, que precisa ter experiências com Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, né? Começando com, e tinha que ser esse texto, né? O texto de Gênesis, capítulo 12, eu não vou ler o texto todo agora, porque eu vou ler parte do texto, né, alguns versículos durante a palavra ministrada. Mas o primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 2, que diz assim: Deus falando a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Farei de você uma grande mulher, um grande homem. Farei com que você seja conhecido em várias partes do mundo. Jesus. Ninguém está recebendo, mas eu tô ministrando, irmão. Em nome de Jesus. E você será uma bênção. Aleluia. Quem recebeu, irmão, recebeu. E aí é o que Deus vai fazer mesmo. Porque talvez você diga assim: mas pastor, essas palavras foram dirigidas a Abraão. Mas essas palavras hoje estão sendo dirigidas a você. É o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus que está aqui. Não mudou em nada. Ele sempre tem uma palavra de vida, de esperança, de renovo, de coisas maiores para a nossa vida. E olha, irmãos, que Abraão, antes de se tornar Abraão, ele era um homem de Ur da Mesopotâmia, uma terra onde adorava a lua como Deus, e adorava um outro Deus chamado Nana. Ele era exatamente dessa terra, dessa região, e Deus encontra então nessa terra, nessa cidade, no meio dessa idolatria, encontra um homem com 75 anos de idade, fiel a ele, que só adorava a ele, que chamava Abraão. Deus vai e pega esse homem e dá uma mensagem para esse homem. Na verdade, o que eu entendo é que Deus fala para ele assim: Abraão, eu quero acelerar, eu quero que você acelere para o destino que eu tenho preparado para você. Eu quero te tirar das coisas que são ordinárias para as coisas extraordinárias. É algo tremendo, irmão. E eu quero profetizar que Deus quer tirar você do ordinário para levar você para alcançar coisas extraordinárias em Deus. E o que ele fez? Ele decidiu, irmão, acelerar, ele decidiu avançar. Eu não sei se você está avançando. Ah, pastor, na minha vida profissional estou, e graças a Deus minha família está bem. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre você e Deus. Você e os planos de Deus para a tua vida. Eu estou falando de coisas maiores. Fala para o teu irmão: é coisas maiores, irmão. Nessas coisinhas daqui não, é coisas maiores. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus estabeleceu, a partir do encontro com Deus dos homens, Deus estabeleceu que seria um novo tempo para nós. Um novo tempo. E eu creio que Deus tem coisas grandes ainda para realizar, mas Ele quer fazer isso através da sua vida, através da sua vida. E muitas vezes nós estamos naquela coisa ordinária, né? Naquela coisa monótona, naquela coisa do mesmo, do sempre, né? Que nada acontece diferente, que as palavras vêm e vão, e a minha vida continua a mesma coisa, a mesma rotina, pastor. Mas o desafio que Deus trouxe a Abraão é o desafio que Deus traz para você nessa tarde. Ele quer tirar você
dessa coisa monótona que você vive e levar você a ter experiências profundas e poderosas e grandiosas nele. E o que aconteceu para poder Abraão acelerar? O que aconteceu naquele bate-papo de Deus com Abraão e que Deus quer falar para você hoje? A primeira coisa que Deus, meu irmão, faz, se você quer acelerar, se você quer avançar mesmo, se você quer encontrar e vivenciar as coisas que Deus tem preparado para você, você tem que ser sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Sensibilidade para quê? Para ouvir a voz de Deus. Abraão, irmãos, ouviu a voz de Deus em meio de um povo que não sabia quem era Deus, só ele e a sua família, que sabia que adorava ao Deus verdadeiro. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão desenvolvendo o quê? Muita sensibilidade emocional. Mas nós precisamos que os crentes em Cristo Jesus desenvolvam uma sensibilidade espiritual. E esse é o grande desafio. Porque eu sei que 99% das pessoas que estão aqui hoje são crentes em Cristo, são conhecedores da palavra, são pessoas que pertencem à igreja de Jesus, fazem parte, mas que ouvem não a voz de Deus. Eles não têm sensibilidade para ouvir o que Deus fala. Talvez você esteja ouvindo o que o pastor está falando. E quando eu sei que eu estou ouvindo Deus falando, pastor, é quando você dá atenção para aquilo que Ele está falando com você. Então há muita sensibilidade emocional no meio do povo. Não me toque, não faça isso, já fica zangado, já fica chateado, é muita sensibilidade emocional, mas espiritual muito pouca. E Deus, irmãos, ninguém avança tendo sensibilidade emocional, porque as emoções, elas são muito instáveis. Hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você está feliz, amanhã você está triste, hoje você está explodindo, amanhã você está para dentro. Não, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então você tem que avançar, você tem que acelerar, você tem que ter sensibilidade, querido, não emocional, mas sim espiritual, para ouvir Deus falar com você. Quando você começa a ouvir Deus falar com você, querido, há um equilíbrio emocional na sua vida. Sabe por que tem muita gente assim, meio, assim, com a vida toda travada? É porque não estão ouvindo Deus falar. Mas eu estou na igreja, pastor, eu vim ao culto. Deus está falando com você? Tá, pastor. Se Deus está falando com você, é para você avançar. Você está avançando? Você está acelerando? Acelerar, irmão, não é correr. Acelerar é você dar o passo para frente. Eu vou repetir. Acelerar não é correr. Acelerar é você dar o passo para frente. Você está dando passo para frente? É isso que Deus quer falar com você? É isso que Deus está falando com você? Então, naquele primeiro momento, o que Abraão faz? Abraão ouve, ele é sensível ao que Deus fala. Segunda coisa que nós vemos, irmãos, para avançar, para acelerar, disponibilidade. Disponibilidade para renunciar o quê, pastor? O nosso conforto pessoal. E aí mexe muito com a gente. Por quê, pastor? Porque se você quer avançar, Deus vai mexer com o seu conforto pessoal. Você está disposto? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Não existe, irmão, avanço sem entrega. Se você quer avançar, você tem que entender isso. Sai da sua zona de conforto. Deus vai mexer com você nisso daí. Amém? Quem quer porção dobrada aqui, levante a mão. Sabe o que Eliseu fez para ter porção dobrada? Ele queimou, irmão, a ferramenta que ele trabalhava para arar a terra.
E olha que Elias não falou mais do que isso. Venha. Para onde? Fazer o quê? Você está entendendo? Aqui, deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim aqui. Quando Deus fala com você, Ele não fala detalhe. Ele não te explica por quê. Ele apenas espera que você obedeça. Tem gente que quer entender. Tá bom, Deus, o Senhor está falando comigo para poder eu fazer isso, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou alcançar? Mas pastor, como que eu vou deixar isso? Como que eu vou deixar aquilo? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai mexer com o seu conforto. Se você quer avançar, você tem que sair de um lugar para o outro. Se você permanece no mesmo lugar, é que você não avançou nada. E Deus está nos desafiando a isso. E nós estamos vivendo um momento profético no Brasil, propício para a igreja avançar. Em nome de Jesus, para você avançar, para você acelerar. Então tem que haver disponibilidade, disposição para renunciar ao seu conforto. Você imagina, irmão, imagina, um homem com 75 anos de idade. Presta atenção nisso. Ele não era um moço. Ele não era um menino. Ele não era um camarada que tinha acabado de casar. Não. Abraão estava no meio dos seus pais, da sua parentela. Você não sabe o que é isso? Sei, pastor. Sabe? E Deus falar para você hoje, para você abrir mão de tudo e fazer o que Ele quer que você faça, você vai abrir? É isso, irmão, a diferença entre o cristianismo de hoje e o de ontem é que o de hoje é muito mascarado. É muito esse negócio, eu creio em Deus, eu amo a Jesus. Ah, pastor, porque eu sou crente que eu vou para o céu. Mas na hora que Deus fala com você, você resiste. A pessoa resiste. Não é Deus que está falando comigo, porque Abraão podia falar isso, né? Não, impossível, pastor, que Deus está mandando eu deixar a casa dos meus pais, aquilo ali é de convívio, tá, irmãos? E ir para um lugar aonde nem Ele quis dizer para onde. É impossível. É desse jeito que Deus faz. São coisas loucas, mas é que Deus está no controle. A ordem de Deus foi qual? Saia e vá. Essa foi a ordem dele. Ei, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai. Para onde? Vai. Jesus. Quando eu estava orando, irmão, e preparando essa palavra, assim, mastigando essa palavra, eu disse, eu tenho 58 anos de idade. Fiquei pensando ali, filha, 58 anos de idade. E eu fiquei falando com ele assim, Senhor, olha, eu não tenho medo de nada. Se o Senhor mandar, eu vou. Para onde? Não sei. Mas o Senhor vai deixar a casa, o Senhor terminou de reformar ela toda? Nós não podemos nos apegar naquilo, irmãos, que nos atrasa, que nos bloqueia, que nos impede de alcançar o que Deus tem para nós. E quem disse que Deus não tem uma casa maior e melhor lá na frente? Você conhece a história de Abraão? Terceira coisa que nós vemos no texto, para poder a gente acelerar, obediência. Diga para o teu irmão, obediência. Amém? Obediência. Diz assim, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Meu Deus. Eu fico imaginando se Abraão não fizesse o que Deus mandou ele fazer. Você já imaginou isso? Quando eu estava lendo isso, Senhor, imagine se Abraão não tivesse feito o que o Senhor mandou ele fazer. Graças a Deus que ele obedeceu, irmão. Eu fico imaginando na vida, aqui comigo aqui, quem conhece a história de Elias e Eliseu? Eu fico imaginando quando Elias chama Eliseu e diz assim, venha.
Eu fico imaginando se Eliseu dissesse assim para Elias: não posso ir porque eu tenho um trabalho, eu tenho já uma profissão, eu tenho uma terra que estou arando, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho uma vida estabilizada, eu não posso ir. Eu fico imaginando, irmão, se ele não fosse, o que ele iria perder. Ele fez o dobro de milagres que Elias operou. E os milagres de Eliseu foram maiores do que os milagres de Elias. Agora eu fico pensando, quantos de nós, crentes em Cristo, estamos deixando de experimentar coisas maiores, porque nós estamos dizendo para Deus assim: mas Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou deixar isso? Como que eu vou abrir mão disso? Como que eu vou abrir mão daquilo? A palavra é obedecer, irmão. Amém? Se Deus está chamando você para ir, você precisa se mover de onde você está. Se mova em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa importante, vamos acelerar. Como, pastor? Olha o texto. Visão, obediência e agora visão. Olha o que o texto diz. Visão para enxergar além de onde você está. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A gente precisa ter a visão que Deus está no... Eu farei de você, Marco. Um grande povo. Tornarei o seu nome famoso. Nós estamos aqui há mais de, irmãos, mais de 4.000 anos depois, falando de Abraão. Ele é famoso ou não é? Agora pensa que esses cantores, esses trocinhos que passam por aí 50, 100 anos, fulano e tal, e a geração que entrou agora já nem sabe quem eles são. Agora a geração de há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, a geração de hoje sabe quem é Abraão. Aí você diz assim: mas quem sou eu, pastor? Você é igual a Abraão. Filho dele igual a Abraão era. Tem diferença nenhuma. A diferença é que Abraão, irmão, estava sensível ao que Deus estava falando para ele. Que Abraão obedeceu. Que Abraão se dispôs a abrir mão. Não tem problema, vou abrir. O problema, irmão, não está no que a pessoa é, mas no que a pessoa responde a Deus. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós fazemos promessas a Deus e não conseguimos cumprir? Quantas vezes janeiro, 31 de dezembro, a gente faz promessas a Deus e não conseguimos cumprir? Por que nós não conseguimos cumprir? Porque não somos transformados pelas promessas que fazemos a Deus. Temos que ser transformados. Somos transformados crendo nas promessas que Deus nos faz. Deus faz, pastor. Mas as promessas que eu faço para Ele. É aí que está a diferença. Então, meu irmão, diga para o teu irmão: irmão, tenha visão. Deus quer te dar coisas maiores. Aleluia. Outra coisa importante para nós avançarmos: fé. Fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Olha o que Deus fala para Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Veja, aqui não está dizendo que Abraão ia amaldiçoar. Deus está falando: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero profetizar, essa palavra é para nós. Por meio da sua vida, pessoas, centenas, dezenas, milhares de pessoas serão abençoadas, serão libertas, restauradas. Sabe, querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, que quando você traz uma oferta para o altar do Senhor, aquela oferta alcança pessoas, aquela oferta ajuda pessoas, aquela oferta vai até corações que precisam. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você se propõe a obedecer a Deus, a jejuar e orar por vidas, por famílias, aquilo acontece. Você está abençoando pessoas, você está abençoando famílias, você está abençoando casais. Quando você decide fazer o que Deus quer que você faça, você vai abençoar, e aqueles que querem te amaldiçoar não terão êxito, porque o Senhor será contigo.
Então deixa eu te falar uma coisa, pare de dar desculpas. Avance em nome de Jesus. Avance. Dê seu passo de fé. Eu fico pensando, irmão, que a fé de hoje, pastora Gal, ministro Jó, a fé de hoje é muito aquém. A gente fala em fé, né? A gente fala assim, não, pastor, se Jesus pedir, eu não tenho medo. Temos, muita gente tem. Eu não tive medo, não. Mas há 2 anos atrás, com a Covid, o que teve de crente entrando na caverna, ficando ali com medo de pegar a doença e morrer? É, pastor, mas a gente... E se pega e morre, pastor? Vai para o céu. Mas você quer ficar aqui para quê? Eu tenho um filho para criar, tenho esposa para isso. Ué, não é Deus que cuida deles, não? Você acha que Deus levando você, Deus vai desamparar a sua esposa e seus filhos que ficaram? Que Deus é esse que você crê? Hein? Que controle é esse que você quer ter da sua vida, da sua família? Você tem que pegar esse controle a Deus, rapaz. É Deus que tem que ter esse controle. Agora o pessoal fica. Pastor, mas nós fechamos a igreja por uma determinação da autoridade maior. Senão não fecharia, não. Ela ia ficar aberta. E um bocado de crente, e não sei o quê. Sangue de Jesus tem poder. Perdi gente, foi embora. Perdi não, né? Porque se tem essa visão, irmão, de medo de morrer, é porque não tem convicção da sua salvação. Vai ficar, hein? Toma uma posição hoje, hein? Toma uma posição hoje, senão você, se acontecer alguma coisa com você, você morrer, você não vai para o paraíso não, hein? Por quê, pastor? Você não tem convicção da sua salvação. Quem tem convicção de que é salvo, irmão, não tem medo de morrer, não. Em nome de Jesus. Porque essa não foi a última pandemia que nós vamos ver no mundo, não. Pode vir outras, de outras formas. E aí, igreja, vamos nos acovardar? Quantos milhares de crentes, vocês não conhecem a história? Quero te falar um pouquinho só dessa história. Quantos milhares de crentes morreram naquela gripe espanhola que aconteceu na história? A igreja se levantou e a igreja se pôs para ajudar as pessoas. Muitos irmãos morreram fazendo aquilo ali. Eu fico imaginando o galardão dessas pessoas. Por quê? Se eu quero avançar, eu tenho que entender. Aqui, olha essa frase. Deus não nos chamou para uma vida fácil. Deus nos chamou para uma vida cheia de fé. Ele cuida dos detalhes e Ele é muito bom nisso. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso daí? Guarda isso daí, ó. Tem gente que, o evangelho, pastor, é bom vir para o evangelho, porque Jesus salva, Jesus faz isso, Jesus liberta a gente disso, Jesus livra a gente daqui. Nós vamos ter uma vida tranquila, pastor. Não, Jesus não chamou a gente para uma vida fácil, não. Jesus chamou a gente para uma vida de fé, cheia de fé. Pelo contrário, quando você, entra e obedece ao Senhor, ouve Deus falando, se dispõe, renuncia, e vai, obedece, e caminha, você está avançando, as trevas vêm contra você, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Você não perde a sua vida, você ganha a sua vida, porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, do meu evangelho, esse a ganhará. Aleluia! Então, meu irmão, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, vamos avançar, vamos acelerar para as coisas maiores que Deus tem para realizar através das nossas vidas, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando naqueles crentes que se acostumaram com o culto online, estão em casa, e eles aproveitaram o culto online para dizer assim, nós não precisamos de igreja. Meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Outra coisa importante nessa caminhada, eu vou avançar, irmão. E quando eu decido, e quando eu vou, irmão, eu me torno, na verdade, uma liderança. Liderança para levar todos os seus com você. Partiu Abraão,
como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Fala, irmão, 75 anos. 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Nem todo mundo vai querer ir com você, não. Vai ter gente que vai olhar para você, não, eu não vou cair nessa não, vou não. Se essa aqui é a mulher de Ló, aquela que virou estátua, você acha que ela quis ir? Eu não, mas foi. Antes não tivesse ido, mas foi. Você acha que alguns não quiseram, sabe, fizeram, ou até os servos que de repente foram porque eram servos, mas durante o caminho estavam resmungando. Então nós vamos, esse Abraão é doido, né? Sai da terra dele, de tudo, deixa tudo, e leva a gente, não sabe para onde vai. Meu Deus! O que já teve gente que falou do pastor, hein? Que está liderando, hein? Esse pastor é doido, para onde que ele quer levar a gente? Que ele está falando isso? Ele não sei o quê. É ou não é? É ou não é, irmãos? Sim ou não? É verdade. Mas a liderança, irmão, quando nós aceleramos, pessoas vão com a gente. Quando você obedece a Deus, Deus faz coisas grandes. Eu me lembro aqui do pastor, ai meu Deus, o livro que eu peguei lá que eu estou lendo, o livro é Grandes Coisas, do pastor, Coisas Maiores, do pastor Steve Ford. Ele conta que Deus falou para ele assim: sai dessa cidade onde você está, que é a sua cidade, e vai para outra cidade. Larga tudo aqui e vai para lá. E nessa outra cidade, Deus estabeleceu o que ele tinha preparado. A igreja Elevation. Ali, 15 anos depois, milhares de pessoas fazem parte daquela igreja. E ele diz assim: eu fico pensando, se eu não tivesse dito sim para Deus. E não se espantem, porque essa metodologia que existe aí do pastor Eiber, vim descobrir que isso também já era lá de trás. Porque foi assim que o pastor fez. Ele não saiu sozinho, mas 10 famílias deixaram tudo, venderam suas casas e foram para essa cidade junto com esse pastor, para se estabelecerem lá. Você faria isso, irmão? E aí, bonitão? Faria? Só estou dizendo uma história, para você não pensar assim, mas era Abraão, pastor, estou te trazendo uma história da agora. Ali nos Estados Unidos, ali, ó. Um dos pastores renomados que tem no mundo hoje. Alguns livros dele estão ali no VIP Store, que você pode ler. Excelentes os livros dele, excelentes. Livros abençoadores. Pastor, Por que eu estou enfatizando isso? Para você não pensar assim, mas Abraão era Abraão, né, pastor? Eliseu era Eliseu. Quem sou eu? Você que vai dizer quem é você. Eu não vou nem falar quem é você. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai mobilizar pessoas que vão abraçar aquilo que Deus colocou sobre você como missão. E essas pessoas vão ter a missão que Deus te deu como se fosse para elas também. E vão avançar. Então pare de ficar falando dos pastores, dos líderes, das autoridades. Pare de ficar na sua mesa de almoço, de janta, ou no seu grupinho de pessoas falando das autoridades que Deus coloca sobre a tua vida, da liderança que Deus coloca sobre a tua vida. Pare, irmão. Avance, abrace a missão que Deus tem confiado às mãos desses homens e dessas mulheres.
Em nome do Senhor Jesus. Abrace como se fosse sua também. Amém? Em nome de Jesus, a visão de ver centenas, milhares de pessoas, sabe, entrando nesse lugar, sabe, temos 3 cultos, 4 cultos, essa visão não é minha, essa visão é de Deus, então tome para você, porque eu tomei essa visão, eu creio que Deus vai fazer um avivamento nesse lugar, nessa cidade, então tome isso, mas eu creio que Deus vai mais além, Deus vai trazer um avivamento sobre o Brasil, em nome de Jesus, então deixe isso esquentar o teu coração também. Agora, eu não me iludo, achando que todo mundo vai abraçar. Tem aqueles que não querem abrir mão do seu conforto. Pastor, eu não vou falar nada, vai que eu vou ser preso. Porque está chegando um momento que a igreja tem que se posicionar. Vai segurando aí, hein? Mas se o pessoal não quis se posicionar quando teve a Covid com medo de morrer, agora muitos crentes não vão se posicionar com medo de serem presos. Aí eu vou te dar um sinal, rapaz, eu não posso falar essas coisas não. Você não veio essa tarde aqui para ouvir essas coisas. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus manda eu falar. O que é, pastor? Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Aí tem aquele que vai falar assim, miserável, né? É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Mas quando você se posiciona, você não é herói. Você só está cumprindo a vontade de Deus. Eu não estou falando de algo para você aparecer, eu estou falando de algo para que a glória de Deus resplandeça e apareça. Quem vai aparecer é Jesus, não é você. Amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Outra coisa importantíssima, meu Deus. Como é que eu avanço, pastor? Foco. Diga assim, foco. Foco. E é foco. Amém? Para quê? Para não desistir durante a jornada. Em nome de Jesus, ó. Ó. Olhos em quem? Autor e... Ei! Olhos dele. Teve gente que desistiu da jornada porque tirou o foco dele e botou o foco nas pessoas. Botou o foco na igreja, botou o foco na situação, botou o foco no governo. Parou. Você não vai desistir não, irmão. Mas coloca o foco. Esse dia alguém compartilhou comigo que em determinado lugar, né, tinha um grupo de irmãos que se reuniam muitas vezes ali para fazer fofoca. E sabe, irmão, quando você age assim, o novo na fé que está na igreja, ele não consegue enxergar isso. Ele começa a dizer assim, gente, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Porque as pessoas novinhas na fé, elas não conseguem ainda discernir isso, não. Mas você, quem aqui já passou de 1 ano na presença de Deus, no caminho do Senhor? Levante a mão. Você já não é mais menino. Então foco para você não desistir. Foco em quem, pastor? Foco em Jesus, foco no propósito, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quem fortalece a tua fé é a palavra do Senhor. Então foco na palavra, foco na missão, foco no propósito. Não desvia não o seu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. Continue olhando para frente, continue olhando para frente. Olha lá na frente que está o meu alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha, foco, olha o que Deus diz para Abraão. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Nessa primeira etapa da viagem, sabe quantos quilômetros eles andaram, irmão? 800 quilômetros. Quase daqui lá em Salvador. Não vou dizer Bahia, porque tem a divisa. 800 quilômetros andando em meio ao sol, ao deserto e aos perigos do deserto. Você acha que a caminhada é fácil? Você entendeu por que muita gente para no meio do caminho? E gente que servia a Deus na obra do Senhor, deixam de servir? Continuam, irmãos, mas deixam de servir. Por quê? Porque tirou o foco.
Estou com vontade de falar outras coisas aqui, mas estou segurando. Para não desistir. Não vou abrir mão, pastor. Desistir da célula, desistir da liderança de não sei o quê, desistir de servir a Deus ali, desistir do discipulado, desistir daquilo. Ah, pastor, porque essas coisas, para com isso. Você tirou o foco do propósito, você tirou o foco da missão, você tirou o foco daquilo que é Deus na sua vida, você tirou o foco daquele que sustenta você, daquele que chamou você, daquele que adestrou as suas mãos. Ei! E aí você parou, em vez de acelerar, você está parado. Sabe aquele carro que está, mas o freio de mão puxado? Não sai. Ah, pastor, eu estou acelerando. Tá não. Quando acelera, sai. Tem gente que coloca dificuldade para vir no culto de domingo. Não quer avançar não, irmão. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa a você. São crentes que eu entrego nas mãos do Senhor. São ovelhas que Deus me deu para confiar, confiou as minhas mãos. O que o Senhor faz por elas? Eu oro por elas. Mas eu não aposto nelas. Porque em tudo elas veem dificuldade. Não posso por causa daquilo, não vou por causa disso, eu abri mão por causa... Acabou o foco. O foco é quem? O foco é ela. O foco é ela. Tudo é ela. Tudo sou eu. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso por causa... Deixei por causa disso, deixei por causa daquilo, desisti por causa disso. Tudo é ele, você viu? Tudo é por causa dele. Ele esqueceu que tudo é por ele, para ele, e por meio dele são todas as coisas. Nada é por você não, tudo é por ele, para ele. Amém, queridos? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Você não pode desistir. Eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte: quando você chegar lá, no meio do caminho, mais lá na frente, você nunca esqueça durante a jornada uma coisa. Você nunca vai esquecer isso, de agradecer a Deus. Seja grato a Deus. Levante um altar ao Senhor. Eu fico pensando naqueles irmãozinhos que são infiéis no dízimo, na oferta. Eu fico pensando, sério. Eu não falo aqui, quem fala aqui são os ministros, os irmãos que estão aí. Mas, de vez em quando eu fico pensando nisso. Porque eu sempre falo aqui que eu não entrego o dízimo porque é lei, ou é graça, ou é do Velho Testamento, Novo Testamento. Eu entrego, irmão, porque eu amo. Eu sou fiel porque eu amo. Eu sou fiel porque eu amo. Eu sou leal porque eu amo. Não é porque existe uma lei determinando que eu faça. Aí tem um monte de gente que diz assim: Deus me ajuda disso, Deus me ajuda aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o que, Deus, mas não são gratos a Deus. Durante toda aquela jornada, olha o texto: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Ei, está falando da geração que vem, dos seus filhos, dos seus netos, amém? Olha para mim aqui. Quando chegar agosto, eu vou começar a gravar alguns vídeos. Vai estar na página da igreja, no YouTube da igreja. Você vai ver o que vai acontecer. Deus é fiel. Porque eu não posso pensar só em mim agora. Eu tenho que pensar na descendência, naqueles que estão mais à frente, os meus filhos, os meus netos. As decisões de hoje vão determinar como que vai ser amanhã. Abraão fez o quê? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, casa de Deus, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Que significa isso, pastor? Abraão reconheceu
tudo que Deus havia feito com ele, a família dele, a parentela dele durante toda a jornada. E levantou um altar ao Senhor. Aonde? Na casa do Senhor. Isso é o que, pastor? É gratidão. Diga gratidão. Gratidão, irmão. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino, irmão. Seja grato. Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas que te ajudaram na caminhada. Algumas delas podem não estar mais com você, mas elas foram usadas por Deus para te ajudar a alcançar aquilo que Deus preparou para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja grato. Diga para o teu irmão, irmão, seja grato. Dê o seu passo. Caminhe, avance. E o resto, pastor? Deus vai cuidar, fica tranquilo. Deus vai cuidar. Eu quero desafiar você a entender e a receber essa mensagem de Deus para o teu coração. Por quê, pastor? Porque aquele que começou, querido, em vós, a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa obra para a glória do nome do Senhor. Aquele que começou em você a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai amadurecer, ele vai levar em nome de Jesus, aleluia. Ei, recebe essa palavra, sai daqui assim, avivado, sai daqui, sabe, decidido. Eu preciso avançar, eu estava parado, pastor, sabe, mas eu preciso avançar, eu preciso dar um passo, eu preciso, sabe, restaurar algumas coisas, eu deixei algumas coisas no caminho. Não, pastor, eu parei por causa daquilo, por causa disso. Não, pastor, eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero, sabe, eu quero avançar, eu não quero ficar parado, eu não quero ser, pai, pastor, aquele que fica sentado esperando cair do céu. Sou grato a Deus. Tem muita gente que ele quer ter fé para terminar, mas ele não tem fé para começar. Ele fica pensando assim: eu estou aqui, pastor, segurando para poder, se eu morrer ou Jesus voltar, eu vou para o céu. A cabeça dele é essa: eu quero ir para o céu. Ele não tem fé para começar. Ele não tem fé para avançar. Ele não tem fé para obedecer. Ele não tem fé para ser sensível ao que Deus está falando com ele. Irmão, eu sou profeta de Deus. Eu não vou falar nunca aquilo que você quer ouvir. Eu vou falar aquilo que Deus quer que você ouça. Você não está ouvindo a minha voz, está ouvindo a voz que Deus está dando para você. Vamos ao nosso destino. O destino que Deus tem preparado para cada um de nós, para a nossa igreja, para o ministério, para o Brasil, para a cidade, para a sua casa, para a sua família, é muito maior do que você imagina. Mas Ele nesta noite está dizendo para você, sabe, avance, dê um passo. Eu preciso que você avance, que você obedece.